Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos agora iniciar um novo livro da Escritura Sagrada. Terminamos Salmos, terminamos Jó, não é verdade? Vamos iniciar Salmos, esse livro maravilhoso, né? E hoje nós iremos fazer uma introdução nele. Na verdade, quero mostrar para vocês e quero motivar a cada um de vocês a seguir comigo, né? Vamos juntos estudar esse livro maravilhoso, né? Então, vamos dar ao estudo de hoje, para essa introdução, vamos dar o seguinte tema: o livro dos corações desnudado, dos corações que não tem nada a esconder, dos corações que se abrem diante de Deus, porque diante de Deus, olha, não adianta nós escondermos nada. Diante de Deus nós devemos abrir o nosso coração, dizer a verdade, está entendendo? E é isso que eu quero que você perceba hoje, e que Deus abençoe você poderosamente durante esses dias em que estivemos caminhando juntos. São 150 capítulos. Eu não sei como vai ser, talvez nós paremos no meio dessa caminhada, né? E faremos uma digressão, né? Ou seja, nós inserimos outros estudos no meio, né? Mas vamos lá, nós vamos trabalharmos esse texto da Escritura Sagrada. Com certeza será maravilhoso. De qualquer forma que fizermos, será maravilhoso, né? Então, o que nós vamos ganhar, eu e você, né? O que iremos ganhar ao nos debruçar sobre a palavra de Deus, especialmente sobre o livro dos Salmos. Nós vamos descobrir como os Salmos dão voz às suas emoções, da angústia mais profunda à alegria mais sublime. Nós iremos aprender que orar com os Salmos é orar com a palavra que o próprio Deus inspirou. Isso não é maravilhoso? Nós haveremos entender como Cristo está presente nos Salmos, seja como rei, como pastor, refúgio, ou então como sofredor. E finalmente nós seremos conduzidos à adoração mais sincera através dos Salmos, porque os Salmos unem doutrina e devoção, como nenhum outro livro é capaz de fazer. Isso não é maravilhoso? Que Deus possa abençoar você poderosamente. O tema, a síntese do que eu quero abordar hoje. Os Salmos é o coração da Bíblia, não é? O livro dos Salmos é a coletânea divinamente inspirada de hinos, lamentos, súplicas, louvores, que expressa a alma humana diante de Deus em tantas estações da vida, né? Então, veja, a título de introdução, o livro de Salmos é o maior e mais citado livro da Bíblia, com 150 capítulos e 5 divisões internas. O livro está dividido em 5 livros menores dentro dele, de 1 a 42, de 43 a 72, de 73 a 89, de 90 a 106 e de 107 a 150. Ele foi o inário, né, de Israel e continua sendo o livro de oração do povo de Deus ao longo dos séculos. Isso é simplesmente maravilhoso. E não é um tratado sistemático, onde nós abordamos as doutrinas uma a uma, não. Mas é uma coletânea viva de experiências espirituais. Em suas páginas ouvimos reis e camponeses, guerreiros e pastores, homens em glória e outros em prantos, todos trazendo o coração rasgado diante do Eterno, prostrado diante do Todo-Poderoso. Não será maravilhoso isso? Meu querido amigo, se Gênesis mostra como o mundo começou, os Salmos revelam como os redimidos vivem neste mundo com os olhos nos céus. E é o livro da alma que clama
da alma que louva, que canta, que sofre e que espera. Mais do que expressar sentimentos, os salmos moldam nossa devoção. Eles nos ensinam como pensar corretamente sobre Deus, como expressar arrependimento, como confiar em meio à aflição e como render louvor com todo o ser, com toda a alma. Martinho Lutero, o reformador, ele disse o seguinte: quando você não encontrar palavras para orar, vá aos salmos. Não é maravilhoso? Vou repetir. Quando você não encontrar palavras para orar, vá aos salmos. Que bênção, que coisa incrível, né? Cristo está presente nos salmos. Jesus citou os salmos mais do que qualquer outro livro da Escritura. Isso é possível ver nos evangelhos, e muitos salmos apontam diretamente para ele. Por exemplo, o rei ungido. Jesus Cristo é rei, no Salmo 2. Um dos títulos de Cristo é rei. Jesus Cristo também é o bom pastor. Ele mesmo disse, não foi? Em João 10, eu sou o bom pastor. Salmo 23. Jesus Cristo é o sofredor rejeitado. Não foi isso que aconteceu na vida dele? Leia os evangelhos, você vai ver, Então, nós vemos isso nos Salmos, Salmo 22, por exemplo. A pedra angular, a pedra principal, Jesus Cristo citou isso, diz que a pedra que os construtores rejeitaram, a principal pedra para a construção desse edifício, o qual nossa vida pode estar alicerçada. Olha que maravilha. Meu querido, é impossível ler os Salmos sem ouvir a voz do Messias. É impossível. Os Salmos foram uma ponte entre a doutrina e a vida. Eles formam essa ponte entre a teologia e a oração, entre a história e o louvor. Em um tempo de ansiedade e superficialidade espiritual, volte aos Salmos. É como encontrar abrigo em um lugar onde Deus fala ao coração. Lembre disso. Veja o que disseram alguns teólogos sobre os Salmos. Por exemplo, João Calvino diz que os Salmos são a anatomia de todas as partes da alma. Nós vivemos em uma época com tanta depressão, tristeza, angústia, uma mistura de sentimentos. Olha os Salmos. Nós vamos caminhar pelos Salmos, será uma bênção para a sua vida. Berhoff, um teólogo, ele diz o seguinte, que quem aprende a orar com os Salmos, aprende a orar com Cristo. C.S. Lewis diz o seguinte, que na poesia dos Salmos há uma realidade que a vida nos prepara para a eternidade. A vida nos prepara para a eternidade. E Eugene Peterson, o tradutor da Bíblia Mensagem, ele diz o seguinte, que os Salmos nos ensinam a orar a partir da realidade, não da fantasia. Meus queridos, como isso é maravilhoso. Então, o livro dos Salmos, eu quero dizer isso a título de conclusão, o livro dos Salmos nos ensina a viver com Deus, com dor, com louvor, com esperança. Ele nos permite ser sinceros diante do Eterno, sem perder a reverência. Ele transforma a angústia em oração, a dúvida em cântico e a fé em clamor. Leia os Salmos. Faça isso de joelhos, se preferir. Ore os Salmos com lágrimas, se for a situação da sua vida. Cante os Salmos com esperança. Eles foram escritos para você. Não vai ser maravilhoso? Seja bem-vinda. Vamos juntos. Não arrede o pé. Vamos caminharmos juntos pelos Salmos, por essa coletânea de cânticos
maravilhosos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, é a minha oração nessa ocasião. Amém e amém.